Eu quero dizer a todos vocês que são bem-vindos nesse culto de celebração ao nosso Deus. E é uma alegria muito grande tê-los conosco. Como o pastor David já falou, pela manhã tivemos o nosso culto de ceia, a nossa assembleia bianual. Então foi um momento muito festivo, um momento muito alegre. Celebramos a Deus pelo aquilo que Deus tem realizado durante esse ano e a expectativa daquilo que Deus vai fazer no próximo ano. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, Mateus, Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento. E eu queria ler o texto a respeito de uma situação de um homem que teve diante de si uma oportunidade e sobre aproveitar essa oportunidade. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46 ao 52. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar ali no telão. Nos diz assim: Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo, cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe ao cego: O que queres que te faça? E respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja. E disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Amém. Existe um outro texto em Efésios capítulo 5, verso 16, que nos diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O tempo passou muito rápido, eu não sei vocês, mas no meu tempo de guri, quando a gente era guri, existia o tempo da bolinha de gude, a bolinha de gude. Eu chamava de bolinha de gude, tem gente que chamava de outra coisa que eu não me lembro mais agora. Bolita. Eu nunca chamei de bolita. Bolita parecia coisa de menina, eu era bolinha de gude. Tinha o tempo da bolinha de gude, tinha o tempo de jogar chimpa, tinha o tempo de soltar pandorga. Final de ano, eu não me lembro agora, mas acho que era perto de novembro, o vento de finados, era a época ideal de fazer pandorga e soltar pandorga. Tem gente que chama de pipa, eu sempre chamei de pandorga. Mas o mais legal de tudo era chegar ao final do ano para férias, terminar as aulas logo. E demorava um tempão danado para chegar no fim do ano. Era uma eternidade aquilo, tio. Parecia que o ano não tinha mais fim, a gente esperando. E depois chegou a experiência de ter 18 anos para ter uma carteira de motorista. Eu com 10, 11 anos, eu me lembro, eu devia ter uns 10 anos. E um dia nós fomos fazer uma viagem, e lá onde nós estávamos em Santa Catarina, o nosso carro, uma DKV, daquelas que fazia alavanca assim em cima, né? Tinha 3 marchas para frente e uma para trás. Estava estacionada num lugar e alguém chegou para o meu pai e disse assim: será que dava para o senhor tirar o seu carro de lá? E o pai estava conversando e ele olhou para mim e disse assim: tu tira? Eu disse: claro que eu tiro. Eu nunca tinha dirigido e fui lá e peguei a DKV e tirei a DKV. Foi uma maravilha. Eu não tinha 10 anos. Com 10 anos eu comecei a ir na padaria de carro. O meu desejo era chegar nos 18 anos. Naquela época dava para dirigir, porque acho que o único carro que tinha na São Luís era o nosso. Então não tinha problema nenhum, era um fim de mundo aquilo lá. O meu desejo era chegar aos 18 anos e o tempo custava que era um horror. Hoje, eu digo: se eu tivesse 18 anos. Parece que foi ontem que eu fiz 50 e já fiz 53, tio. E já estamos em dezembro, esse ano já passou de novo. Parece que foi ontem que nós viramos de 2010, o nosso sonho como igreja ia até 2010 e já se passaram 4 anos, vamos para 5 anos. O tempo voa. Certa feita perguntaram a Santo Agostinho o que é tempo. E ele disse: olha, se ninguém me perguntasse, eu saberia o que é tempo. Mas quando alguém decide me perguntar e eu vou tentar explicar, eu não sei explicar o que é tempo. A grande verdade é que o tempo passa.
O dia de ontem, o sábado de ontem, nunca mais nós vamos aproveitar. O dia de hoje, o que passou, passou. Daqui para frente, nós estamos cada dia mais próximos do fim da nossa vida. É aquilo que a Bíblia diz que é o tempo cronos. O grego tinha duas palavras para tempo, cronos e kairos. Cronos, inclusive no português, vem a palavra cronômetro, cronologia, que significa algo linear. É um tempo linear, é um tempo que se mede. Semana que vem nós vamos ter um culto que vai ser aos domingos às 19h30. Daqui a 14 dias vamos ter um outro domingo, 19h30. Então esse tempo se repete constantemente. Agora já a segunda palavra que os gregos usavam para tempo, que era kairos, significava um tempo oportuno. Uma oportunidade que se surgia em determinado momento, que não acontecia sempre não. Então existem situações na vida da gente que são únicas. Você sempre terá o tempo cronos até o dia que você vai morrer. Vai ter manhã e tarde de todos os dias, vai ter noite. Mas o tempo kairos, o tempo de oportunidade na nossa vida, muitas vezes ele é uma oportunidade única e que se você não aproveitar, se você não a usá-la, se você não entrar pelaquela oportunidade, ela vai passar da sua vida. O texto que acabamos de ler desse paralítico ilustra isso. Esse homem era um homem paralítico, mendigo, cego. E ele estava à margem de um caminho, justamente na saída de uma cidade chamada Jericó. E a Bíblia diz que Jesus estava passando pelaquela cidade e estava indo rumo a Jerusalém. E lá em Jerusalém, Jesus seria morto. Nunca mais Jesus colocaria os seus pés humanos, terrenos, material, em Jericó. Era a única oportunidade que aquele homem tinha. Assim é a nossa vida. Você tem na sua vida, nós temos na nossa vida algumas oportunidades que são únicas. Existem tempos na nossa vida que são únicos. Um jovem, uma jovem, se viver as suas vidas dissolutamente, a sua juventude, de uma maneira dissoluta, justamente, o tempo único na sua vida, ele nunca mais vai ter, talvez, a oportunidade de edificar a sua vida. Quantos eu falo às vezes que dizem, no tempo que era para mim estudar, eu só queria festa. E hoje estou aí, não tenho condições mais de desenvolver a minha vida. O tempo que eu tinha a cabeça mais fresquinha, no tempo que eu estava aberto, no tempo que eu tinha mais saúde, agora não tem mais jeito. Porque perdeu uma oportunidade. Quantos pais perdem a oportunidade de estar convivendo, de educar os seus filhos nos primeiros anos da caminhada dos seus filhos? Quantos chegam e dizem para mim, eu não sei o que é ver a infância dos meus filhos, porque eu não soube aproveitar essa oportunidade, e isso nunca mais você vai recuperar. Ouvir o seu filho dizer pela primeira vez, papai, em vez de mamãe, é uma coisa tremenda. Você perceber os primeiros passinhos dele, agora, se você perder essa oportunidade, depois disso, quando ele fica maiorzinho, já adolescente, ele nem olha mais para tocar. Ô velho, me dá uma grana aí. Nem papai ele não diz mais. Gente, o que Deus está querendo dizer é que existe um tempo de oportunidades para nós. Existe um tempo de Deus para nós em todas as áreas da nossa vida. Mas fundamentalmente, espiritualmente falando. Existe um tempo de Deus, uma visitação de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que Deus sempre estabelece um certo tempo. Deus não fica a vida toda, vamos dizer assim, dando oportunidade para quem não as recebe. É fundamental que eu e você tenhamos essa percepção. Por isso que Paulo, quando escreve aos crentes em Efésios, ele diz uma coisa interessante. Ele diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Observe como você está vivendo a sua vida, ele está dizendo. E não seja como os insensatos. Ele está dizendo que existem muitas pessoas que não entendem e vivem a sua vida sem sabedoria. São insensatos. Pessoas que não refletem, não raciocinam. Desculpe.
Hoje pela manhã, ainda quando terminou o culto, e eu estava ali na porta conversando com algumas pessoas, me cumprimentando, alguém veio, me abraçou, me deu um beijo, disse: pastor, eu preciso conversar com o senhor, compartilhar algumas coisas com o senhor, e me falou a respeito de uma família, e diz: ajuda a orar por essa família. E no mesmo momento eu me lembrei do tempo de oportunidade que essa família teve. Quantas vezes a oportunidade espiritual bateu na porta deles, e eles não se deixaram levar, eles perderam a oportunidade. E sabe que é triste, gente? Porque existem coisas que não vão voltar mais, existem coisas que você jamais vai poder recuperar, existem coisas que realmente fogem do nosso controle. Por isso Paulo diz: tenham cuidado como vocês vivem, que vocês não vivam de uma maneira insensata, mas vivam de uma maneira sábia. Ele diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade. Essa palavra oportunidade no grego é kairos. Ele diz: existe uma oportunidade. É quando você chega na parada do ônibus para pegar o seu ônibus e diz assim: acabou de passar. Que coisa chata. Tá certo que o ônibus vai vir um outro daqui a pouco mais, mas às vezes na vida não volta o ônibus mais. Então Deus está dizendo a mim e a você: procurem compreender qual é a vontade de Deus, porque os dias são maus. A pressão que nós enfrentamos, a pressão que eu e você inventamos, vivemos, sofremos, é para que eu e você ignore os tempos de Deus na nossa vida, na nossa caminhada espiritual, aquele tempo do encontro com Deus, aquele tempo de experimentar a bênção de Deus. A grande verdade é que as pessoas estão correndo de um lado para o outro, não tem mais tempo para nada, não tem mais tempo para coisa alguma importante. Todo mundo corre atrás do que é urgente e esquecem às vezes do que é importante. E isso nos leva muitas vezes a eu e você passarmos anos desconversando, enrolando, empurrando com a barriga as oportunidades que Deus nos dá na nossa vida espiritual. Por isso eu quero que você entenda que existem momentos em que você é tocado por Deus, que Deus vem e fala ao seu coração de uma maneira toda especial. Semana passada tivemos aqui o testemunho dos queridos que desceram as águas do batismo, e todos eles, de uma forma ou de outra, disseram que houve um momento na sua caminhada que a presença de Deus foi tão real, que a presença de Deus foi tão forte, que eles se abriram para o agir de Deus e isso mudou a sua vida. Mas eu sei que muitos que estavam sentados aí onde vocês estão sentados também tiveram a mesma oportunidade, mas não foram às águas do batismo. Nunca assumiram um compromisso com Deus, nunca decidiram viver uma vida para Deus. Por quê? Porque muitas vezes se deixam levar por situações e abrem mão do momento, da oportunidade que Deus tem dado. Essa é a realidade. Muitos são levados às vezes a um sentimento, a uma emoção, um momento de profunda contrição, de arrependimento, que querem realmente viver uma nova vida na presença de Deus, mas saem pelaquela porta, saem e deixam que essa oportunidade fuja da sua vida. Existem momentos que a presença de Deus é tão forte, a gente é tocado de uma maneira tão grande que parece que Deus está sentado do nosso lado. A nossa alma, o nosso coração pulsa forte, a nossa emoção fica mil. Mas aquilo passa e não mudou nada na nossa vida. Observem o que a Bíblia nos diz através do profeta Isaías, no capítulo 55, versos 6 e o verso 7. Ele diz: busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Ele está dizendo que existe um tempo que vão buscar e não vai existir onde encontrar. Busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem enquanto Ele está perto. Gente, essa é a realidade. Existe um tempo que Deus se abre, Deus se volta, mas existe um tempo que Deus já foi. E se você não aproveitar a oportunidade, você corre o risco de não encontrá-lo. Essa é a verdade. Vejam o que Jesus diz ao povo de Israel, a Jerusalém, olhando para a cidade.
falando a respeito da cidade de Jerusalém, registrada por Lucas no capítulo 19, verso 44. Palavras de Jesus dizendo: também a lançarão por terra, o que é a cidade de Jerusalém, você e os seus filhos. Ele estava falando a respeito do governo do Império Romano que conquistaria a cidade de Jerusalém e destruiria a cidade de Jerusalém. Isso aconteceu no ano 70 da nossa era, pelo imperador Tito. Ele destruiu totalmente a cidade, botou abaixo o templo, que até hoje nunca mais foi reconstruído, e ele pegou todos os moradores de Jerusalém e os expulsou pelo mundo todo. Acabou a nação de Israel. A nação de Israel acabou no ano 70 da nossa era, e só voltou a existir a nação de Israel em 1948, quando a ONU, até tinha um brasileiro, Oswaldo Aranha, que fez a ata desse dia. Porque Deus estava dizendo, vejam o que Jesus disse a esse povo: também lançarão por terra você e os seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra. E Jesus explica por que isso aconteceu. Veja o que Jesus diz: porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu, Jesus, vim durante 3 anos e meio, eu caminhei no meio de vocês, eu fiz milagre no meio de vocês, eu falei com vocês, vocês foram tocados, o coração de vocês foi abrasado, mas vocês não aproveitaram a oportunidade. E por não aproveitar a oportunidade, pronto, passou. Você já percebeu isso? Quantas vezes você vem a um culto como esse, se senta onde você está sentado e você é tocado por Deus? Quantas vezes durante esse ano de 2004 Deus falou com você de uma maneira pessoal, através de um cântico, através de um vídeo, através de uma mensagem, através de uma pessoa, através de um momento, através de um sonho, através de uma revelação? Eu não sei. Mas eu sei que Deus tem falado. E eu pergunto a você: você reconhece, você corresponde ao que Deus tem falado com você? Isso é fundamental. O que nos impede? A Bíblia diz que nós muitas vezes somos impedidos de viver a oportunidade que Deus nos dá porque estamos presos ao passado. Existem pessoas que vivem olhando para trás. É o caso da mulher de Ló. A Bíblia diz: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Vocês conhecem a história de Ló e sua família? Estavam em Sodoma e Gomorra, 2 cidades extremamente ímpias, perversas, e Deus disse que destruiria a cidade. E disse: eu quero que vocês saiam, fujam, e eu quero que vocês não olhem para trás. Mas em determinado momento a mulher de Ló olhou para trás e ela se tornou numa estátua de sal. Ela não soube perceber a oportunidade de salvação que ela tinha. Ela não soube usufruir a única oportunidade de ter a sua vida salva. Ela perdeu isso. Muitas vezes, algumas pessoas estão perdendo a oportunidade de Deus porque estão presos ao passado. Estão presos a situações em que foram machucados, feridos, traídos, abandonados. Muitas pessoas estão só reclamando o que passou. Gente, temos diante de nós uma nova vida. É preciso deixar as coisas para trás. Mas deu tudo errado até aqui, eu fui assim, aconteceu assim, mas existe uma vida diante de nós. Quem fica olhando para trás não é apto para o reino de Deus, Jesus nos disse. Quem coloca a mão no arado e fica olhando para trás não é digno, ele diz. Deixe o passado. Mas não só o passado triste, mas o passado de conquistas também. Tem gente que está preso às suas conquistas, ao que ele era, ao que ele foi, ao que ele conseguiu. Gente, o que adianta ser campeão do campeonato do ano passado e agora não ganhar mais nada? Ficar carregando, tem que estar tirando poeira de troféu, não tem valor nenhum. É preciso você continuar olhando para frente. Então Deus está colocando diante de você oportunidades, mas você precisa parar de olhar para trás. Outra coisa que a Bíblia diz que nos impede de percebermos a oportunidade de Deus é o orgulho. O orgulho é uma coisa tão terrível, gente. É uma coisa tão forte que observem o orgulho. A Bíblia diz em Lucas 23, o verso 39, um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Eu quero que você imagine essa cena: Jesus sendo crucificado, na cruz do meio,
À sua direita e à sua esquerda estavam dois assassinos, dois bandidos, dois malfeitores, dois homens perversos que estavam ali porque mereciam. Foram julgados por isso. E eles observam que aquele homem que estava no meio era um tanto quanto diferente. Porque a maneira como os judeus, os romanos os estavam tratando, a maneira como os religiosos judeus estavam tratando o prisioneiro do meio, na maneira como algumas mulheres e alguns homens choravam, ele tinha uma coisa diferente. E eles ouviram, o ladrão da direita e da esquerda ouviram falar que ele era o Cristo, Jesus Cristo. E a fama de Jesus já tinha se espalhado por toda aquela região. Mas eu quero que você observe que um homem que estava morrendo, mesmo assim, o texto nos diz que ele lançava insultos a Jesus e zombava de Cristo. Você não é o Cristo? Gente, eu já tive situações, eu acredito que o Fração já teve situações, talvez até mesmo você, de visitar pessoas enfermas. Os familiares pediram, vai lá e visita. Eu fui. E digo para vocês que eu até hoje eu mudo um pouco a minha tática. Se a pessoa não quer, eu não vou. Porque às vezes os familiares insistem tanto, mas o doente não quer. Eu já fui em situações de pessoas que estão morrendo, gente. E eu pergunto, o senhor quer que ore pelo senhor? Não. A gente pensa que todo mundo, quando está morrendo, vai querer Jesus, não é? Todo mundo vai querer. Mas por incrível que pareça, o orgulho. Tem gente que está debaixo do pau. Tem gente que está comendo farofa de meio-dia, de noite, de manhã, mas perde oportunidades porque não quer abrir mão e admitir. Porque o orgulho faz com que ele perca grandes oportunidades na sua vida. Porque não quer demonstrar a realidade que vê. Tem gente que é orgulhosa até na hora de morrer. E isso faz com que muitos percam as oportunidades de Deus na sua vida porque são metidos à besta. Quantas pessoas perderam grandes partidos de mulheres para casar porque se achavam o rei da cocada? Conheço muita gente que estava selecionando a dedo, dizendo, ele achava que ele era o Brad Pitt da vida. Ela achava que, nem vou dizer, no nosso tempo de jovem tinha umas que, meu Deus, não tinha guri legal nenhum para elas. E hoje, perderam a oportunidade. Tiveram que agarrar o que veio. Vem a mim e eu não vou lançar fora de jeito nenhum, porque agora está feio o negócio. E quando consegue alguma coisa, quando não leva lá a sua vida toda. Gente, o orgulho, a procrastinação. Atos 17:32 diz que Paulo estava pregando, falando aos crentes, aos gregos em Atenas. E o texto nos diz assim: quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós ouviremos outra vez. Quem sabe outro dia, talvez você esteja sentado aí, agora, e você está dizendo consigo mesmo, que é isso? Que é isso? Isso aí quando eu tiver mais velho, isso aí quando eu tiver, primeiro eu vou curtir, primeiro eu vou isso, você vai empurrando, você vai empurrando, você vai empurrando, você vai empurrando. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Deus está dizendo, se a oportunidade vier agora, aproveite, porque você não sabe se terá outra oportunidade. O cometa Halley, se eu não me engano, ele passa a cada 96 anos. É 86 ou 96? Alguém sabe aí? Mas é 96 anos. Eu tive o privilégio de ver o cometa Halley. Se eu não tivesse visto o cometa Halley, eu nunca veria o cometa Halley uma única vez que ele passou pela Terra. Existem coisas que são únicas. Existem coisas que Deus está falando com você aqui e agora, hoje.
talvez nesse ano, talvez Deus está querendo que você tenha uma vida diferente na sua família, no seu coração. Deus quer mudar, Deus quer te perdoar, Deus quer te restaurar, Deus quer que você viva uma vida próspera, uma vida abundante, mas você não pode procrastinar, você não pode viver a vida adiando, achando que não, dá para fazer depois. A Bíblia diz que Esaú perdeu o tempo da sua visitação, e depois ele com lágrimas, ele buscou lugar para arrependimento e não encontrou. Ele tentou e tentou, mas não encontrou. Existe um momento, gente, que existe uma incredulidade, uma dureza que toma conta do nosso coração, que nós não conseguimos mais raciocinar, refletir, nos quebrantar, e a gente endurece para a vida, principalmente para a ação de Deus. Por isso eu desafio você, não perca a oportunidade que Deus está lhe dando. E nós precisamos aprender com esse cego de nascença. Esse homem aprendeu a experimentar, a usar, a aproveitar a oportunidade que Deus colocou diante de si. E o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi superar as suas limitações. O texto nos diz, verso 47, e o cego, quando ouviu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse homem, ele era cego, ele não podia enxergar, mas ele tinha outros potenciais. Ele não se deixou limitar pela sua limitação, ele não se deixou passivo diante de uma realidade, dizendo: ai, coitadinho de mim, alguém tem que vir me pegar pela mão, alguém tem que fazer alguma coisa por mim, porque eu sou cego, eu sou pobre, eu sou mendigo. Não, ele superou as suas limitações, ele não deixou que as suas limitações se tornassem uma autocomiseração. O que tem de pessoas trazendo para si a autocomiseração, para justificar a sua falta de iniciativa, para justificar a sua perda das oportunidades que a vida lhe dá. A vida coloca diante de si oportunidades para ele estudar, ele não estuda. Para ele crescer profissionalmente, e ele não cresce. Para ele ter um bom casamento, e ele não tem um bom casamento. Parece ele ser um excelente homem de Deus, uma mulher de Deus, mas ele não aproveita as oportunidades, e ele tem então, usa as suas limitações para se encher de autocomiseração. Vocês lembram de Moisés quando Deus falou com ele? E ele disse: Deus, isso não é para mim não, eu sou um homem que não sei falar direito, eu tenho a língua presa, eu sou fanho, eu sou gago, lá sei o que Moisés tinha. Vocês se lembram de Elias? Elias fugiu, se escondeu na caverna e disse: Deus, eu estou sozinho, ninguém se importa comigo, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Queria que alguém olhasse para ele e dissesse: ai, tadinho, Deus, sai daí, tchê. Supere isso. Deus vem e se revela ao profeta Jeremias, ele diz: ai, Jesus, eu acho que tu te enganou, eu não passo de uma criança. Jesus diz: não. Deus olhou para ele e disse: não diga que você não passa de uma criança, porque o que eu disser para você fazer, você tem que fazer. Deus está dizendo a mim e a você que precisamos superar as nossas barreiras pessoais. Existe tanto potencial em você que é limitado por você mesmo, porque você não está acreditando, você olha para você e só vê as coisas que você é fraco, e se enche de autocomiseração. Gente, existe uma vida diante de você, existe oportunidades de você, supere. Esse homem, ele era um mendigo, esse homem, ele era cego, esse homem estava largado, mas a oportunidade surgiu e ele disse: eu tenho que aproveitar. E o que ele fez? Ele superou as suas limitações. Ele superou, mas não apenas as suas, mas ele superou a oposição de outras pessoas. O texto nos diz no verso 48: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Gente, superar as nossas limitações não é garantia de que as pessoas vão nos apoiar. Talvez lá na sua casa alguém diga: você agora é crente, você agora ora,
Você agora vai à igreja, uma pessoa como você, alguém que faz isso ou fez aquilo, agora quer viver conforme Deus. É o que esse texto está dizendo. As pessoas olhavam para ele assim: cala a tua boca, tia. Tu é um cego, te coloca no teu lugar. Tu é um cego, um mendigo, talvez piolento, talvez sujo, talvez barbudo, talvez com cabelo assim, porque não tinha espelho, não se enxergava, não dava para ver. Estava jogado às traças. Jesus nunca vai se importar com você. Você não é digno, você não tem potencial, você não tem nada que o agrade. Mas esse homem não deixou que as pessoas dissessem para ele o que fazer diante de uma oportunidade. Você chega em casa feliz da vida e diz: me inscrevi para aquele concurso. Tu não passava nem na prova de matemática da tua escola, tu quer fazer um concurso desse? Isso é para louco, tia, ninguém consegue. Eu vou tentar a URGS, ninguém consegue. Eu vou fazer um negócio, tu é um fracassado. Tem gente que está perdendo todas as oportunidades da sua vida. Tem gente que está ouvindo o diabo assoprar nos seus ouvidos: você não merece perdão, você tem que ficar debaixo disso, porque você fez isso, você fez aquilo. E estão ouvindo essas pessoas, esses espíritos, essas ações. Gente, nós precisamos enfrentar, nós precisamos superar toda a oposição que nos afaste das oportunidades que Deus nos concede. Quantos aqui poderiam levantar e dizer: quando eu me voltei para Jesus, o meu pai chegou a dizer: eu preferi o meu filho morto do que o meu filho crente, e hoje o meu pai está aqui junto comigo, sentado na igreja, é crente comigo. Quantos poderiam dizer? Quantos poderiam dizer que quando eu me tornei crente, a minha esposa, meu Deus do céu, já era barraquenta, virou pior, mas com o tempo Deus mudou ela, e hoje ela é uma barraqueira para Jesus, pela fé. Vencer, superar as limitações impostas por outras pessoas. Você tem que parar de ficar culpando o seu marido. Você tem que ficar parada de culpar a sua esposa, de culpar os seus filhos, os seus pais, o pastor, a igreja, o governo, de viver aquilo que Deus quer que você viva, de ser aquilo que Deus quer que você seja. Esse homem não aceitou abrir mão daquela oportunidade. Ele sentia dentro de si que era a oportunidade da sua vida, e eu não vou deixar que as minhas limitações me prendam aqui, eu não vou deixar que esses cabras mandem eu calar a boca. Os me repreendiam e ele gritava mais alto. Alguém deve ter dito: fica quieto. E ele: que quieto, coisa nenhuma. Não é você que está vivendo o que eu vivo, não é que você que sabe qual é a oportunidade que está tendo na sua mão. Nós precisamos não apenas superar as nossas limitações, superar as imposições que outros nos fazem, mas precisamos estar dispostos a usar aquilo que Deus tem nos dado. Esse homem, no verso 47 e 50, diz que nisso ele, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Gente, ele era cego, mas não era paralítico. Ele era cego, mas não era surdo. Ele era cego, mas não era mudo. Ele usou o que tinha para aproveitar a oportunidade. Jesus, quando surgiu para aquele homem, surgiu com um estardalhaço. Jesus não apareceu ali andando sozinho, no escuro, quietinho, sem fazer barulho, para dizer: eu passei bem pertinho de você, mas o que eu vou fazer se você não me enxerga? O problema é teu. Jesus apareceu para aquele homem, a oportunidade surgiu para aquele homem de uma maneira que ele pudesse usar o que ele tinha. Deus nunca vai colocar diante de você uma oportunidade que você não tem condições de alcançá-la. Deus quer que eu e você aprendamos a usar o que temos para ser usado. Esse homem usou a sua voz, a sua audição, as suas pernas, os sentidos que ele tinha. Porque Deus não exige de mim e de você aquilo que nós não temos. Então existe diante de nós enormes oportunidades espirituais na nossa vida para caminharmos, andarmos no propósito de Deus, e nunca Deus vai colocar-nos diante de uma oportunidade que você, que eu, que nós não possamos usufruí-la. Deus não é tirano.
Mas muitas vezes, eu e você, estamos olhando para o lado e queremos primeiro termos alguma coisa. Queremos ser como fulano, como ciclano, como Bertano, e até ficamos olhando para alguns e dizendo A mais B, mas Deus está colocando diante de cada um de nós a oportunidade de termos a nossa vida transformada e mudada. Quando eu tinha 17 para 18 anos, Deus me chamou para ser pastor. E quando Deus me chamou para ser pastor, a primeira vez que Deus fala comigo, eu digo: Deus, eu acho que tu te enganou. Tu é Deus, tu sabe das coisas, mas tu escolheu o cara errado. Eu não sei falar direito. Eu tenho isso e isso, e eu não tenho isso, e não tenho isso, e não tenho aquilo. Mas Deus diz: essa é a porta que eu abro para você. E eu quero que você entre por ela. Me lembro como se fosse hoje, no porão de uma igreja lá em Santo Ângelo, Deus me disse: eu fecho uma porta, mas eu abro uma outra porta e quero que você entre por ela. E Deus abriu essa porta e hoje, depois de quase 40 anos, eu estou aqui diante de vocês e pela graça de Deus sou o que sou. Mas se me comparar com alguém, com outro pastor, com outro alguém, falta muitas coisas em mim. Mas Deus usou o que eu tinha. Deus quer que você seja um instrumento nas suas mãos. Deus quer que a sua vida seja diferente. Deus quer que você tenha a sua família abençoada, o seu lar abençoado, a sua vida profissional abençoada, mas fundamentalmente a sua alma abençoada em Deus. Deus quer que verdadeiramente você seja parte da família de Deus, que a sua vida esteja nas mãos de Deus. E para isso Ele coloca diante de você oportunidades e te convida. Vem, vem que eu quero te usar, vem que eu quero te abençoar, vem que eu quero que você seja um instrumento nas minhas mãos. E o texto nos diz, no verso 52, perguntou Jesus: o que queres que eu te faça? E disse-lhe, o homem disse: Senhor, que eu torne a ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Sabe o que é legal? Quando eu e você aprendemos a corresponder às oportunidades que Deus nos dá, Ele, conforme nós vamos caminhando, Ele vai abrindo outras oportunidades. Esse homem tinha a oportunidade de tornar a enxergar. A sua vida foi mudada radicalmente. Ele saiu de um estado de mendicância, de marginalizado pela sociedade, porque agora ele enxergava. Ele voltou à vida, mas agora ele respondeu positivamente a uma nova realidade. E o texto diz que agora ele não mais era apenas um homem que tinha visão, que recuperou a visão, mas agora ele foi seguindo Jesus pelo caminho. A Bíblia não fala, mas provavelmente a vida daquele homem impactou a vida de muitas e muitas pessoas. Porque aquele homem não apenas aproveitou a oportunidade de ser curado fisicamente, mas agora ele teve a sua vida salva, transformada, e ele pôde seguir Jesus pelo caminho. Por isso que Deus nos diz que aquele que tem, mais lhe será dado, porém aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Do que Jesus estava falando era justamente das oportunidades. Se hoje Deus toca no seu coração, se hoje Deus lhe chama, se hoje você se quebranta na presença de Deus, Deus se revela a você, Deus contrita o seu coração, você se sente totalmente sensibilizado pelo Espírito Santo de Deus. Mas se você sai pelaquela porta, se a sua vida não muda, se você não tem uma atitude proativa, positiva, se você não corresponde, amanhã depois Deus não fala mais. Deus, assim como fez com Israel, passa o tempo da sua visitação. Mas se você corresponde positivamente a Deus hoje, amanhã Deus coloca uma nova oportunidade na sua vida, uma nova oportunidade na sua vida, uma nova oportunidade na sua vida, e quando você percebe, você recuperou a sua visão, não apenas a sua visão, mas Deus começou a lhe dar muitas e muitas coisas que você nem imaginava.
É isso que Deus quer fazer na sua vida, é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Deus não quer que a gente viva uma vidinha pequena, medíocre, pobre, ridícula, mas Deus quer que vivamos uma vida plena, uma vida de abundância em todas as áreas da nossa vida. Mas enquanto eu e você não aceitarmos o plano de Deus, não nos deixarmos levar pelas oportunidades de Deus, nós não poderemos crescer. A Bíblia diz, como já falei, que havia um ladrão à direita e um à esquerda. O orgulho, a prepotência, fez com que um deles insultasse Jesus. Chega a ser ridículo um cabra morrendo. Chega a ser metido a besta. Mas é isso que o orgulho faz com a gente fica metido a besta. A gente fica se achando cara. E tem tanta gente por aí que se acha. Para dar pitaco, para dar palpite, para falar. Mas a Bíblia diz que o do outro lado olhou para Jesus e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu te garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Sabe que isso é tão lindo? Aquele homem viveu, não sei quantos anos ele tinha. Aquele homem viveu uma vida conforme o diabo gosta. Provavelmente era um assassino, provavelmente era um homicida, provavelmente era um ladrão, um criminoso. Talvez eu, talvez você, que não ouvimos essa conversinha dele com Jesus. Talvez eu e você que não soubéssemos que aquele homem aproveitou a oportunidade da sua vida. A gente passando de longe ia dizer: bem feito, miserável, tu tem que pagar. Mas quem estava próximo, que ouviu a conversa dele com Jesus e soube que esse homem soube aproveitar a oportunidade da sua vida de no mesmo dia estar com Jesus nos céus, porque ele não deixou as oportunidades passarem. Ele não deixou de corresponder à oportunidade de quando se encontrou diante de Cristo. Por isso eu digo a você: o que você tem feito da sua vida? Pare para trás e reflita. Será que você não perdeu algumas oportunidades quando você era jovem? Talvez profissionais, talvez na sua carreira acadêmica, talvez nos seus relacionamentos, talvez até mesmo na sua vida ministerial. Você foi arrogante, você foi covarde, você foi tímido. Talvez você olhe para trás e diga assim: poxa vida, muitas vezes, como diz o gaúcho, o cavalo passou encilhado por mim e eu não montei. Mas eu coloco diante de vocês, temos diante de nós um novo ano. E baseado na graça de Deus, e baseado na misericórdia de Deus, eu acredito que Deus trouxe essa palavra hoje a você, a nós, para que você não se considere perdido sem nenhuma oportunidade. Deus quer mudar a sua realidade. Deus quer que você usufrua do Kairos de Deus, mas não se deixe levar pelo orgulho. Não se deixe pegar olhando para trás. Não se deixe levar pela procrastinação. Se o Espírito de Deus está falando com você hoje, abra o seu coração. Deixe a vontade de Deus se manifestar na sua vida. Vamos orar? Deus, existem muitos homens e muitas mulheres nesse lugar. Nós estamos diante de Ti. E reconhecemos que muitas vezes temos dificuldades de discernir as coisas. Muitas vezes estamos como aquele cego lançados à margem. Muitas vezes estamos fragilizados, estamos debilitados. Existe uma falta de visão, uma falta de perspectiva. Mas assim como um dia tu passasses em Jericó, hoje à noite tu estás falando. E eu te peço que o Espírito Santo fale com cada homem, com cada mulher aqui.
Alguns têm corrido tanto, Jesus. Alguns têm corrido tanto na sua vida profissional, para ganhar o seu dinheiro, para trabalhar. Mas a vida não é apenas o tempo cronos, não é apenas essa correria, existe um tempo de Deus. Quantos têm recebido de ti um dom, um talento, um ministério? Quantos têm recebido de Deus a oportunidade de fazer diferença na igreja, no mundo, na família? Quantos têm recebido de Deus a graça, mas simplesmente, Senhor, não tem usado essa oportunidade, tem se deixado levar por essa correria? Quantos estão olhando para trás, achando que a oportunidade já passou e que não poderão ter outra? Quantos estão, Senhor Jesus, simplesmente adiando, procrastinando, achando que ainda é tempo, ainda sou jovem, ainda sou novo, ainda tenho muita vida, depois eu vou pensar em Deus, depois que eu me aposentar, depois que eu conquistar isso, depois que os meus filhos crescerem, depois de que aquilo acontecer, depois que eu casar, depois que eu me formar. Nós estamos sempre procrastinando, mas o tempo é hoje. E eu te peço agora que o Espírito Santo de Deus ajude a cada um a superar as suas limitações pessoais, superar aquilo, Senhor Jesus, que muitas vezes nos prende. Deus, não importa o que dizem, não importa o que pensem, não importa o que nos acusem, que possamos deliberadamente nos levantar, nos posicionar e não deixar com que ninguém nos afaste da oportunidade que Deus tem nos dado. Porque Deus, Tu concede a cada um de nós a oportunidade de aproveitarmos daquilo que temos. Eu te peço agora em nome de Jesus, para que possamos ter muitas e muitas oportunidades neste novo ano, para que em tudo o Teu nome seja glorificado. Ainda com a sua cabeça curvada, eu gostaria de orar com você, que gostaria de nessa noite convidar Jesus a entrar no seu coração, na sua vida. Você não quer perder essa oportunidade, como aquele ladrão da cruz que disse: Jesus, lembra-te de mim. Você quer dizer: Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família. Eu já perdi tantas coisas, tantas oportunidades. A minha vida poderia ser diferente, o meu casamento, a minha vida financeira, os meus relacionamentos, mas acima de tudo a minha alma precisa de Deus. Você quer convidar Jesus? Levante a sua mão, eu quero orar com você, bem alto onde você está. Isso, Deus abençoe. Pode levantar bem alto, fique com a mão um pouquinho levantada. Isso, Deus abençoe. Muitas pessoas levantaram a mão, pode baixar. Eu convidaria todos a ficar de pé agora. Feche os seus olhos. Você que convidou Jesus a entrar no seu coração, coloque a sua mão sobre o seu peito, aí onde você está. Talvez você seja crente, talvez você seja membro dessa igreja, talvez você seja um homem ou uma mulher de Deus, mas Deus tem falado com você já há algum tempo a respeito de algo e você não tem correspondido. Talvez as oportunidades de Deus tenham surgido e você tem endurecido o seu coração, mas hoje você quer dizer: Deus, eu quero me entregar a esse chamado, eu quero me entregar, eu quero corresponder a essa vocação. Coloque também a sua mão sobre o seu coração, eu quero orar com você. Deus, eis aí a vida dos teus filhos, eis aí a vida de cada um dos teus filhos, cada homem, cada mulher. Tu conheces a realidade agora, e em nome de Jesus eu te peço que o Espírito Santo de Deus possa falar de uma maneira tremenda e poderosa nesse coração, que agora eles possam se levantar, se pôr de pé no seu íntimo, superando todas as suas limitações, porque se Deus está os chamando, falando com eles, é porque Deus tem um projeto, um propósito. Tudo aquilo que eles têm escutado de pessoas, todas as acusações, todas as mentiras, tudo aquilo que tenta dificultar o agir de Deus agora, em nome de Jesus seja quebrado, que eles possam se posicionar, que o orgulho caia por terra, que tudo aquilo que impeça o agir de Deus agora, em nome de Jesus, e que possamos nos levantar e experimentar a vida de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Meus momentos, meus dias, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus.
Deus falou com você. Aproveite essa oportunidade. Diga: Deus, me ajuda, me fortalece. Jesus perguntou àquele cego: o que você quer que eu te faça? Ele era cego, Jesus sabia, dá para ver na cara. Mas Jesus queria que aquele homem tivesse uma atitude, uma postura. E Deus hoje está olhando para você dizendo: o que você quer da sua vida? Pare de querer que o outro mude. Pare de querer que as coisas mudem. Você precisa mudar. Que Deus conceda a sua graça sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Você que convidou Jesus para entrar no seu coração, nós queremos lhe ajudar. Existem algumas meninas aí com um colete cor de laranja, e eles têm uma literatura e uma CD gratuitos para você. Não saia dessa reunião sem falar com essas meninas. Elas terão o maior prazer de lhe passar suas mãos gratuitamente, para que você leve para casa, leia, ouça e saiba mais o projeto de Jesus. Aproveite essa oportunidade de ter um CD bonito, maravilhoso, que vocês vão ouvir uma voz lá maravilhosa. Eu acredito que ainda é a minha que está nesse CD há não sei quantos anos. Se não for, não sei. Mas a grande verdade é que você vai ter uma oportunidade de saber mais a respeito de Jesus. Você tem o nosso informativo, participe. Daqui a 15 dias teremos o nosso espetáculo de Natal. Participe, se envolva. E eu tenho certeza que a sua vida, um novo ano será diferente, se você corresponder às oportunidades que Deus tem lhe dado. Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela vida de cada filho e filha tua. Leva-nos agora guardados. Dai-nos uma semana abençoada. E que possamos andar correspondendo de uma maneira positiva, dinâmica, proativa, diante das oportunidades que o Senhor nos concede. É o que te pedimos para a honra e glória do nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Aleluia. Deus os abençoe. Uma boa semana a todos.